Seja bem-vindo, você está em Tivitas, a Escola Comunitária de Análise Técnica. Somos uma comunidade dedicada ao estudo da análise técnica e ao desenvolvimento de estratégias operacionais de day trade e swing trade. Esse canal ele não tem fins comerciais, o foco será sempre no conteúdo, na qualidade do conteúdo. Então, se você procura aprender análise técnica, quer aprender análise técnica de uma maneira consistente e profissional, se inscreve, acompanha aí o canal, que muito conteúdo bom será divulgado. E a gente começa esse projeto falando um pouco sobre os princípios da análise técnica, fazendo uma reflexão sobre esses princípios. A gente identifica em muitas pessoas com dificuldade de operar o mercado financeiro através da análise técnica, não é falta de conhecimento, mas é falta de domínio de conhecimentos básicos. Se você não dominar os princípios básicos de um determinado conteúdo, todo o avanço que você fizer naquela disciplina ou naquele conteúdo, ele é prejudicado porque faltou o domínio da base. E isso é muito comum. A maioria das pessoas com problemas para operar o mercado financeiro, quando a gente conversa e vai entender o que está acontecendo, percebe que uma base bem simples, aquele conteúdo mais básico da análise técnica não foi corretamente consolidado. Então a gente vai olhar agora para duas definições do que é análise técnica e fazer uma pequena reflexão sobre elas. A primeira definição que a gente traz é a do John Murphy, autor do livro Technical Analysis of Financial Markets, um livro super importante que durante muito tempo foi o livro que os candidatos a analista, a tirar a certificação CNPI, utilizavam para os seus estudos quando a gente ainda não tinha conteúdo traduzido aqui no Brasil. Ele diz, então o John Murphy diz que a análise técnica é o estudo da ação do mercado primariamente por meio de uso de gráficos, com o objetivo de prever as tendências futuras de preço. A segunda definição do Martin J. Pring, também um autor muito importante, já mais moderno, que o John Murphy traz algumas visões mais novas sobre o uso da análise técnica. E no seu livro Análise Técnica Explicada, ele define a análise técnica como uma técnica para identificar mudanças de tendências numa fase inicial e para manter um investimento ou a postura de negociação até que o peso da evidência indique que a tendência reverteu. E a gente trouxe essas duas definições para marcar a diferença, a evolução do pensamento do uso da análise técnica. Então o John Murphy, para ele, a análise técnica na época era utilizada para prever as tendências. Então eu consegui identificar o que vai acontecer lá na frente. Já o Martin J. Pring, ele traz uma visão mais moderna, diferente. Ele identifica as mudanças. Então quando que uma tendência mudou, quando que aconteceu uma mudança? A partir de uma determinada condição, aquilo mudou. Se aquilo mudou, eu também tenho que mudar a minha postura de negociação. Então ele não fala em previsão, ele fala em identificação da condição e a partir dessa identificação, qual a postura que eu adoto. Então a gente vê aqui claramente uma evolução do pensamento e da aplicação e do uso da análise técnica. Então, dadas essas duas definições, vamos falar um pouquinho, fazer uma pequena reflexão sobre previsão e probabilidade. Qual é a maneira, qual é a mente que a gente precisa desenvolver e a postura que a gente precisa desenvolver para atuar no mercado utilizando a análise técnica. E isso se dá porque a previsão, ser capaz de prever algo, traz uma sensação de certeza. É mais ajustado à nossa estrutura psicológica do que lidar com a incerteza. Então, se eu consigo prever, aquilo é mais confortável para mim, eu tenho uma sensação de certeza maior, eu posso determinar qual resultado eu vou ter. Então são essas duas condições que levam muita gente a ficar preso e a olhar para o mercado com um viés de previsão. O que acontece? Essa previsão ela leva a gente à busca pela perfeição operacional. O que é isso? Talvez alguns de vocês já tenham passado por essa fase ou até estejam nela. Eu começo a operar uma determinada técnica, aquilo funcionou uma vez, aí depois funcionou outra, aí depois começa a não funcionar, e aí eu começo a entender, enxergar que eu não fui capaz de prever adequadamente o que ia acontecer no mercado. Então o que eu preciso para fazer melhorar minha previsão? Eu preciso de um novo indicador, eu preciso de um novo conhecimento, e começo a incluir informação na minha leitura do gráfico, na busca por essa perfeição operacional.
Já a probabilidade ela não é tão natural. Adotar uma postura probabilística não é natural para o ser humano, porque envolve a aceitação da imprevisibilidade. E toda imprevisibilidade a gente naturalmente trata como insegurança, como ameaça, né? E procura evitar esse tipo de situação, né? Só que quando a gente começa a aceitar que a análise técnica é um instrumento probabilístico, né? E que qualquer operação existe uma dose de imprevisibilidade, a gente começa a fazer uma gestão dessa incerteza. É como quando as pessoas apostam na Mega Sena, né? São raros os casos, e talvez eu nunca ouvi falar de uma pessoa que pegou o dinheiro de uma aposentadoria, o dinheiro da venda de uma casa e comprou tudo em bilhete da loteria. Por quê? Porque é sabido que ali é uma questão de probabilidade e que as chances estão contra o apostador. Então a pessoa aposta um valor que não faz diferença para ela e ela nem sofre. Quantas pessoas a gente conhece que sofreram porque comprou um bilhete da loteria, como sofre quando compra uma operação no mercado financeiro, né? Porque ao entrar no mercado financeiro com um viés de previsão, muita gente acaba fazendo, não tendo essa gestão da incerteza, né, que seria um gerenciamento de risco, né, e acabam assumindo posições que podem trazer complicação para ela se aquilo não acontecer conforme ela tinha previsto, né. Atuar de maneira probabilística também permite que a gente atue com foco no desempenho, né? Eu sei que a minha estratégia ela não acerta 100% das vezes, mas o desempenho que ela tem é o suficiente para me gerar lucro? Para ilustrar aqui o que a gente disse, né, e falar um pouco mais sobre o pensamento probabilístico e sua importância na execução de estratégias através do uso da análise técnica, a gente trouxe aqui o gráfico da Vale, o gráfico diário, né, com uma média móvel de 20 períodos. Uma das primeiras estratégias que um trader aprende quando começa a estudar análise técnica é o cruzamento da média, né? Então, quando o preço cruza a média de cima para baixo, eu tenho um sinal de venda, e quando ele cruza de baixo para cima, eu tenho um sinal de compra. A gente vai observar, e isso é um exercício até que eu proponho que vocês façam, quantas vezes isso falha, né? Eu tenho aqui um cruzamento para baixo e acabou não desenvolvendo venda. Eu tenho um cruzamento para cima e não desenvolveu compra. Depois eu tenho um novo cruzamento para cima e sim desenvolve um movimento de alta. Cruzamento para baixo, não desenvolveu. Percebe que é uma questão de probabilidade. Algumas vezes isso vai acontecer, outras vezes não. A gente pode passar às vezes uma vida inteira buscando instrumentos, indicadores que evitem que a gente entre nesse tipo de sinal, por exemplo. Mas quanto vai custar isso? Quanto tempo? Se a gente pode simplesmente administrar essa incerteza. Eu tenho uma incerteza, eu tenho um sinal e existe uma incerteza quanto ao desenvolvimento daquele sinal. Para isso existe o gerenciamento de risco, né? Assumir que a incerteza ela existe no mercado permite que você atue de maneira mais prática e objetiva. O Mark Schwartz, no livro Magos do Mercado, ele coloca, né, que quando ele foi capaz de separar as necessidades do ego dele, né, então a necessidade de acertar sempre, de estar certo sempre, do ato de ganhar dinheiro, foi quando ele começou a ser capaz de aceitar que às vezes as coisas dão errado, né, e que para isso ele precisa ter um gerenciamento de risco adequado. Então, esse primeiro vídeo a gente aborda essa importância do pensamento probabilístico e minha sugestão é de que observem isso, né? Comecem a olhar os gráficos e o desenvolvimento dos movimentos de preço a partir de um olhar probabilístico. A gente volta na semana que vem com um próximo vídeo abordando um pouco mais sobre análise técnica.